3, 2, 1. Olá, pessoal, muito boa tarde. Mais uma live especial nessa tarde de quinta-feira. Mais uma vez, falar de um tema muito importante, não só para nós que estamos assistindo, mas para toda uma sociedade, que é a educação. A educação é fundamental para o dia a dia, é fundamental para o crescimento de uma sociedade. E o que é mais importante, uma das que eu tenho o maior respeito e a maior confiança, que é a educação pública. E para isso, nós vamos para conversar sobre isso nesses novos tempos, aqui a educação, nós vamos usar o tema educação mediada por tecnologia em tempos de pandemia. Para conversar sobre isso, nada mais justo do que trazer o nosso querido dirigente de ensino, o professor Fábio Augusto Negreiros. Fábio, obrigado pela sua presença, por aceitar o nosso convite. Essa agenda atribulada que nós estamos passando, você deve estar passando aí nesses momentos aí. Obrigado por aceitar o nosso convite. Pedro, mais uma vez, obrigado pelo convite. Você sabe que o desafio de manter a sociedade informada é enorme, com informações de qualidade, com informações corretas, verídicas, com fonte. É super importante perceber a sua preocupação, a preocupação de todo o legislativo da nossa cidade com esse tipo de ação. Eu agradeço demais as pessoas que estão podendo nos ouvir e que estão preocupadas, como nós, como eu, como o Pedro, com a educação pública de qualidade, mas com a educação de uma maneira geral. Nós temos um enorme compromisso com a sociedade, pensando sempre na educação de uma forma abrangente, seja ela pública estadual, seja ela pública municipal, seja ela privada, principalmente levando em conta que não existe educação privada isolada, ela faz parte de um sistema de ensino. E graças a esse sistema de ensino é que nós podemos garantir educação de qualidade para todos. Eu tenho certeza que nós todos nos preocupamos e nós vamos conseguir, de uma forma mediada, de uma forma dialogada, de uma forma conjunta, encontrar respostas que estão desafiando a todos nós nesse momento. Com certeza, Fábio. Acho que é um momento diferente, é um momento que exige o comprometimento do poder público, das famílias, dos alunos e, é claro, dos professores, dos profissionais da educação, que eu quero aproveitar a oportunidade e mandar um abraço, viu, Fábio, para todos os profissionais da educação do nosso estado de São Paulo, principalmente os de Piracicaba, viu? Seja da periferia, da área central, esses professores, diretores, esses servidores da educação estão fazendo um trabalho que impressionante, Fábio. Eu tenho mandado durante a pandemia em algumas escolas e tenho acompanhado de perto o esforço que eles estão tendo para levar para os alunos, aqueles que não têm condição, dar oportunidade para esses alunos ter acesso à internet, ter acesso aos exercícios, aos materiais. Então, olha, tá de parabéns, fica aqui o meu respeito, estou tirando o chapéu para todos os profissionais da educação do estado de São Paulo, principalmente os daqui de Piracicaba, viu? Leve meu abraço a todos aí, por favor. Com certeza, Pedro. E eu vou aproveitar a sua fala, porque eu não posso isolar de um contexto. Todos nós temos o maior respeito e precisamos continuar tendo pelos profissionais de saúde, pelos profissionais da segurança pública que estão garantindo nesse momento de pandemia a sociedade continuar em pé, continuar sob seus alicerces. Mas você falou de um grupo que teria que ser considerado tão importante quanto esses dois, que é a educação. Eu concordo com você que os educadores estão fazendo um trabalho, estão na linha de frente, assim como os profissionais de saúde. Enquanto os médicos curam o corpo, nós estamos tentando salvar as almas, tentando salvar o espírito. A educação, ela faz parte da garantia que a nossa sociedade grego-romana construiu. Nós não podemos perder toda essa cultura histórica que nós temos e quem ampara isso é a educação. Quem detém, não o conhecimento, que o conhecimento não é apenas, ou a informação não é apenas aquilo que importa hoje, a convivência, o estar junto, aquilo que nos faz humanos, tudo isso passa, de uma certa forma, pela escola, seja ela presencial ou à distância. E isso só está existindo ainda, está em pé. E eu digo para você que a nossa sociedade,
humana está em pé, também graças aos nossos professores, aos gestores, aos funcionários das escolas, que não têm se negado a ir colocando sua própria vida em risco, muitas vezes, para garantir que o material do aluno seja entregue, para garantir que carteiras novas, mobiliário novo, que nós aproveitamos esses tempos de pandemia para receber, esteja sendo entregue nas escolas. Então, aqui vai meu agradecimento, faço minhas suas palavras, para dizer que cada um deles se preocupou em garantir que nada tenha ficado esquecido, que nenhum aluno tenha ficado para trás. E quando a gente não o tem, nós estamos indo atrás, graças a esses profissionais tão dedicados que nós temos. Vai atrás mesmo, viu, Fábio? Porque eu estive no Maria de Lourdes esses dias e o pessoal lá estava se organizando para levar o material para os alunos nos predinhos lá do IPs e Piracicaba 1, 2 e 3. Lá. Então, por isso que eu falo, é diferenciado o pessoal da educação aqui de Piracicaba. Parabéns. Mas, Fabião, nós estamos trabalhando num momento de tecnologia, de novos métodos. Quais os mecanismos que a Secretaria Municipal de Educação, no caso da Secretaria Municipal, não, na Secretaria Estadual de Educação, estão usando nessa pandemia para levar esse ensino para conseguir manter essa criançada, o pessoal do ensino médio vai querer ficar bravo comigo, mas para nós é criança, estou ficando meus cabelos brancos, permite chamar a molecada de ensino médio de criança. Com certeza. Como é que está sendo esse dia a dia? Quais são as ferramentas que estão sendo usadas para esse pessoal, Fábio? Pedro, primeiro eu queria falar que nós temos um privilégio. Nós somos um país que não precisava, até esta pandemia, se preocupar tanto com essa educação mediada por tecnologia no ensino médio e no fundamental. Ao contrário do norte da Europa, da Sibéria, de regiões do planeta, do Canadá, que você precisa criar mecanismos, porque eles ficam 4, 5, 6 meses embaixo de neve, num frio de 0 graus. Groenlândia, são regiões, Islândia, são locais que você já tinha necessidade de ir adaptando a sociedade a ter pelo menos um meio de comunicação a mais, que de repente está tudo bem, está tudo tranquilo, e cai uma nevasca e fecha tudo por 5, 6 dias, às vezes uma quinzena, quando não mais. A gente observa, né? Nós temos o privilégio de ver isso pela televisão e não precisávamos passar por isso até pouco tempo. E, obviamente, nós trabalhávamos com aquilo que nós, na educação, temos como a situação mais privilegiada, que é trabalhar a relação humana, olho no olho, estar junto na escola, ter o aluno com a gente, e não só ter relação na troca e construção de conhecimento, troca de informações, construção de conhecimento, troca de conhecimento, mas principalmente pela interação humana. De repente, ninguém imaginava que isso ia acontecer da forma como aconteceu, e eu tenho certeza que, por mais boa vontade que cada um de nós tivesse, não havia o grau de preparação que hoje a gente já consegue falar que existe. Nós precisamos criar condições. Quando nós recebemos a informação de que havia transmissão comunitária no estado de São Paulo, ou seja, não podíamos mais identificar de onde vinha o vírus, não havia mais um paciente que tinha que ser isolado para que nós controlássemos a doença. Não havia mais aquela situação mais confortável que era o de buscar num outro país o transmissor da doença, né? Porque eles chegavam de avião, a doença entrou no nosso país pelas classes mais abastadas, por quem faz turismo na Europa, quem faz turismo em outras regiões. Nós tivemos praticamente uma semana entre o anúncio e o início do trabalho ou do fechamento das escolas e do início do trabalho de alguma maneira remoto. Foi assustador. Eu confesso a você que todo mundo imagina que quando a gente vai parar uma rede como a nossa, aqui em Piracicaba nós temos 33 mil alunos,
dá a impressão de que ia ser um grande período de férias, sabe, Pedro? E, na verdade, eu tenho quase certeza que eu falo por todos. Nós descobrimos que era muito melhor se não tivéssemos esse problema. Era muito mais fácil antes, tá? Mas aí as escolas têm uma coisa de interessante. Antes mesmo que a secretaria tivesse colocado o seu aplicativo no ar, antes mesmo que nós tivéssemos conseguido fazer os nossos acordos com a TV Cultura e a Univesp para a transmissão das aulas, antes da secretaria conseguir enturmar os nossos alunos por sala de aula nos sistemas, as nossas escolas estavam dando um jeito. E eu falo que é isso que me deixa orgulhoso dessa rede. Cada um do seu jeito. Eu vou dar alguns exemplos. Me perdoem as escolas que eu esquecer dos seus exemplos, porque todas fizeram coisas maravilhosas. Mas logo no início, Pedro, em que todo mundo falava que trabalhar com os anos iniciais ia ser muito difícil, a Escola Honorato Faustino, aqui de São Dimas, que é minha vizinha de casa, praticamente, estava preparando aulas no YouTube de 1, 2 minutos, 3 minutos, aulas curtas, para sensibilizar os alunos, para prepará-los para aquilo que vinha depois. E começou a colocar isso no Face da escola, nos canais que a escola tinha. Uma outra escola que começou um trabalho belíssimo, logo no início, foi a Escola Iduir. Por razões locais do bairro, isso é informação que eu tenho graças à direção da escola, obviamente, minha amiga Leda, que está lá, firme na condução da escola, uma escola grande, com 17 classes de período integral. Você imagine o que é isso. Guerreira, hein? Leda Guerreira. Leda Guerreira. Guerreira, fora o noturno, né? Fora o noturno, que tem mais 15, 16 salas, se eu não estou enganado, pode ser até que seja mais, e a memória às vezes nos falha. Ela tinha a comunidade, ou naquela região, uma facilidade, que era o acesso à internet por parte de muitos alunos, em razão do bairro ter uma dificuldade de transmissão da TV aberta. Então, muitas famílias, como a televisão lá era ruim, acabou aderindo a algum plano, algum pacote da TV a cabo, e isso permitia ter um pouco de internet, seja muito ou seja pouco, havia alguma internet. E aí, os professores começaram a dar aula pelo Zoom, exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Ao vivo, a cores e em tempo real. E é impressionante a adesão. Impressionante. Logo no início, nós começamos com mais 50% de adesão dos alunos, e isso foi crescendo ao longo do tempo. Agora, óbvio, né? Não é fácil manter um jovem sentado na frente de um computador, Pedro. Eles gostam muito da internet, da tecnologia, mas ela não pode ser parada. Então, os nossos professores precisaram se adaptar. E, de novo, eles provam que são guerreiros. Por quê? Com pouco auxílio, o auxílio só chegou depois. Hoje, a secretaria dá muito apoio, inclusive em formação, em treinamento, pelo Centro de Mídias. Mas, naquele momento inicial, pouco antes daquele período de férias que nós antecipamos, os professores foram heróis, porque eles criaram, eles buscaram, eles se adaptaram e as coisas funcionaram. Em escolas que você fala, não vai dar certo, não é possível dar certo. Eu vou dar mais um exemplo e depois eu vou dar sequência, porque senão daqui a pouco acaba a live e o Pedro não pode perguntar tudo. Mas eu vou dar um exemplo para mim muito emblemático. O Felipe Cardoso, lá em Anhumas, no meio da zona rural, não tem internet com qualidade lá. A própria escola usa um sistema de rádio para poder acessar a internet. E a escola, Pedro, colocou uma internet, graças a um projeto do governo federal, ela está pagando uma internet à parte, graças a recursos federais, e colocou o Wi-Fi, e os alunos muitas vezes vão ao entorno da escola para poder, usando o seu celular, acessar o Wi-Fi que a escola disponibiliza. Deixou aberto o sinal, lógico, porque qual o sentido de eu fechar o sinal quando eu quero, na verdade, que os alunos acessem? Então, muita gente do bairro dos nossos alunos que moram lá, encontraram esse caminho para
encontrar ou ter acesso às suas aulas. Vejam como a criatividade é uma coisa que acaba ultrapassando os limites, né, daquilo que a gente imagina como possível. E nessa mesma comunidade, eles têm aproveitado os pontos comerciais do bairro para mandar material para o aluno, porque muitas vezes eles vêm para o bairro para fazer suas compras ou para ir resolver algum problema, já que todo o transporte nasce e termina na sede do bairro. Sim. E aí eles estão se aproveitando desta participação para aproveitar e garantir que todo mundo receba o material impresso, né, que é uma outra forma que nós temos de manter o contato com o nosso aluno. Eu acho que cada dia que passa fica mais nítida essa ação dos professores, diretores, dos profissionais de educação, viu, Fábio? Eu acho que e um fator importante, que também é uma das minhas perguntas, né, a receptividade, os alunos receberam bem, né, essa nova versão, né? Como você falou, no começo foi mais devagar, o pessoal não aderiu muito, mas aos pouquinhos, nos últimos dias, começou a crescer bastante, né, a adesão dos alunos, né? Olha, Pedro, eu não posso deixar de assumir, em nome da secretaria, as nossas dificuldades. Por que o aluno demorou para aderir? Porque nós tínhamos muitas falhas no sistema, nós não tivemos velocidade para fazer todas as correções necessárias. E veja, quando a gente fala em velocidade, nós estamos falando de um mês. Tudo isso surgiu de repente. Claro. Mas a velocidade do nosso aluno é ainda maior que tudo isso que nós podemos fazer. E uma coisa que é importante, Pedro, destacar: a secretaria não fez sozinha, tá? A secretaria recebeu muita ajuda das empresas, de parceiros que aceitaram trabalhar no anonimato e de graça. Todo mundo procurou abrir suas plataformas. As grandes empresas de tecnologia aceitaram hospedar o nosso aplicativo sem cobrar. E eu estou falando de um aplicativo que atinge 3 milhões e meio de pessoas. Você imagina o que eu estou roubando de espaço nos computadores desse pessoal. Tanto a Google com Android, quanto a Apple com as suas lojas de aplicativo nos ajudaram. E nada disso existiria sem esse apoio, porque se tivéssemos que pagar tudo, pagar a mão de obra especializada para a construção dessas ferramentas, com certeza nós não teríamos nem, não só pelo custo financeiro, mas pelo tempo que a administração gasta para licitar qualquer contratação. Então, as pessoas se mostraram muito parceiras, muito dispostas a ajudar. Eu vou dar mais um exemplo nesse sentido. Quando nós tivemos que distribuir os recursos da merenda para aqueles alunos que são do Bolsa Família e do Cadastro Único, nós utilizamos um aplicativo de celular de pagamento, que é o PicPay, e ele não cobrou nada para fazer o serviço. Ele aceitou atender os nossos alunos e a gente vem a cada mês repassando a cada mês uma parcela de R$55 por aluno, e nada disso foi cobrado. Então, porque se fosse cobrado, reduziria a quantidade de dinheiro que eu teria para passar para os alunos. Então, à medida em que as empresas aceitam colaborar, quem ganha é a população, quem ganha é o aluno. E olha, nós incluímos muitos, mas muitos alunos, além daqueles que estavam no Cadastro Único. Muitos se viram na situação de crise, porque as famílias perderam os empregos, porque a mãe que tinha um emprego, ou o pai que tinha um emprego informal, ou o próprio jovem, que às vezes fazia seus bicos, não estava conseguindo mais ganhar esse dinheiro e, portanto, mesmo sendo pouco, e a gente tem consciência de que é pouco, os R$55 por aluno por mês é um valor que ajuda as famílias a sobreviver na compra do alimento. Então, eu me sensibilizo muito, porque isso é uma sociedade mais acolhedora, uma sociedade mais justa, que eu espero que saia de todo esse processo. Eu também espero, viu, Fábio? Eu falo em todas as minhas lives, eu falo isso no final, mas já vou falar agora. De todos os momentos, a gente tem que tirar um fator de crescimento, de amadurecimento, né? E a educação, com certeza, não vai ser diferente, ela vai sair mais forte, ela vai sair mais
mais moderna, mais ágil, eu tenho certeza disso, não tenho dúvida nenhuma disso. Fábio, mas a gente sabe que na sala de aula a gente tem uma carga horária, né? Para respeitar. E online, essa carga horária, ela continua? Ela se mantém? Como é que funciona? Na verdade, Pedro, nós tivemos que nos adaptar. Primeiro, nossa legislação falava em 200 dias letivos, falava porque nós já estamos sendo obrigados a adaptar isso. O Conselho Estadual e o Conselho Federal de Educação, além do próprio MEC, tem colocado como objetivo para este ano 800 horas, o que dá um certo grau de flexibilidade para nós, para que a gente consiga, e o nosso grande desejo é terminar o ano letivo em torno de 23 de dezembro, é a nossa intenção, nós estamos trabalhando para isso, porque tanto os nossos alunos quanto os nossos professores vão precisar, para manter o seu equilíbrio emocional, para manter a sua sanidade, de um período, mesmo que menor, mesmo que mais curto, de férias no início do ano, com pandemia controlada, com saúde sob controle, com, quem sabe, uma vacina já sendo aplicada, mas todo mundo precisa voltar a uma vida normal. Nós todos temos essa grande esperança, nós não podemos perder esse grande desejo. E aí, nós estamos fazendo todo o esforço, por isso da ação no Centro de Mídias, por isso que o secretário se preocupa tanto em garantir que, mesmo com um horário reduzido, e obviamente ele é menor através da tecnologia, mas ele não precisa ficar ancorado apenas no aplicativo do celular. Pelo aplicativo do celular, nós temos um número menor de horas, obviamente, diário do que o aluno teria caso estivesse na escola. Mas tanto o nosso aluno está sendo tutorado pelos seus professores, por isso que eu comentei da enturmação das salas, tá? Você organizar os alunos com o seu professor por sala, por chat, permite que esse professor converse com o seu aluno, proponha atividades, encaminhe ações, e com isso tudo, esse conjunto todo de ações, e não só o horário da aula ao vivo pelo Centro de Mídias, mas o diálogo com o seu professor, a ação com o seu professor, e tudo isso registrado. Óbvio que a gente tem pedido para os professores manterem registro dos seus contatos com o aluno, vai permitir compor essa carga horária. O detalhe é, nós não conseguimos, seja nós no estado de São Paulo, seja o Fábio com a equipe dele em Piracicaba, com os nossos guerreiros que estão aí lutando para garantir isso, nenhum lugar do Brasil hoje consegue garantir 100%. E aí vem a nossa grande preocupação. Aí vem o nosso grande esforço. Nós sabemos que, ao retornar, mesmo que seja em horário reduzido, mesmo que seja com uma turma menor, ele vai nos permitir estabelecer relações ou interações que hoje nós não temos, muitas vezes, sem deixar ninguém para trás, sem permitir que nenhum aluno seja prejudicado por esse processo. Então, essa tem sido a nossa grande preocupação. Nós temos feito busca ativa, e eu brinco, né? Busca ativa hoje é pelas redes que são sociais. Quem mais nos ajuda a achar outro aluno não é o cadastro do aluno na escola, mas é os amigos que eles têm. O celular do colega tem o número atual. O meu cadastro da escola, com certeza, o aluno já trocou 4 vezes de aparelho. A família trocou de número umas 4 vezes. E eu estou ainda com o primeiro número. Mas o amigo, o vizinho, o colega, as pessoas, elas trocam essas informações com muito mais agilidade. Então, tem sido muito, mas muito útil ter acesso a grupos de WhatsApp, a grupos que se formam através do Facebook e de outras ferramentas tecnológicas para encontrar quem nós não estamos conseguindo, muitas vezes, atingir. E as pessoas estão se ajudando, Pedro. A solidariedade entre eles é uma coisa maravilhosa. É muito interessante isso. Porque, de novo, eu te digo, vai ter
que se montar uma grande estratégia para recuperar esses alunos, mesmo aqueles que frequentaram tudo, mas principalmente aqueles que enfrentaram dificuldades. E esse aluno não vai poder ser esquecido, ele não é um número, ele tem nome, tem sobrenome, é um ser humano, e nós vamos fazer tudo, realmente tudo que tiver ao nosso alcance para que ele se recupere. Ele tenha a informação, o conhecimento, a habilidade, o termo que nós quisermos usar, pedagógico, para estar no mesmo momento pedagógico que os demais alunos. Essa é a grande preocupação na retomada, né, Fábio? Eu acho que Sim. Quando voltar, essa vai ser a grande primeiro de receber, né, aquela coisa de novo, né, chegar. É como se fosse um primeiro, posso estar muito enganado, mas é como se fosse o primeiro dia de aula de novo, né? No comecinho do ano, aquele recomeço e reencontrar os amigos, e aí entender a diferença entre aluno por aluno, para daí equacionar tudo para chegar lá no dia 23 de dezembro, como você disse, todo mundo bonitinho, no mesmo nível, ou vai para outra escola, ou vai para outra sala, para retomar, para continuar. Né? Acho que essa é a grande preocupação da parte de vocês aí para o dia 8, teoricamente, né? Teoricamente, para o dia 8 de setembro. E controlando a vontade de se abraçar, né? Controlando a vontade, porque imagine o jovem que ficou vários meses sem ver os amigos, querendo muito aquele contato que a gente sabe que é humano, que é se abraçar, é conversar de perto, e a gente tendo que falar para eles, fica 1,5 metro de distância, lava a mão, vamos passar o álcool gel, e por aí vai, né? Você imagine o que vai ser isso. Controlar a juventude que se acha imune, né? Nós não podemos esquecer que o jovem se acha empoderado, que ele não está sujeito às mesmas regras ou aos mesmos problemas. É muito difícil. Eu falo que a gente tem medo. Nós tomamos cuidado porque nós temos medo. O jovem acha que para ele não vai dar nada. Você sabe dessa história, né? E aí, ele é jovem, ele não tem esse problema. Isso é doença de velho, e não é. Veja, nós temos muita gente mais jovem, no Brasil particularmente, tendo problema, passando pela doença. Eu tenho pessoas próximas que estão na faixa dos 40 anos. Eu acho que 40 anos é super jovem, tá? E, portanto, eu tenho certeza que nós não podemos brincar com essa doença. Com certeza. Fábio, eu tenho aqui eu tenho uma mensagem de um grande amigo meu, eu tenho certeza que você conhece esse cara também, é xará seu, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, que é o Fábio Paes, que ele é da ITEC ali, da Ari Pedroso, ele cuida da sala descentralizada lá de Capivari, da ITEC. Fábio Paes fala assim que, se possível, ele estaria com a gente, porque ele vai estar nesse horário e vai estar atendendo uma aluna, vai levar um material lá em Capivari para uma aluna. Então, fica aqui o exemplo da dedicação dos alunos aí, né? Eles receberam os chips e tem algumas dificuldades, então eles estão levando lá, até o chip ele está levando para o aluno lá em Capivari, saindo daqui de Piracicaba. Ele está pedindo para te mandar um abraço lá de todo o Centro Paula Souza, o Fábio Paes, né? E que ele espera que a participação seja grande. Fábio, um grande abraço, parabéns pelo seu trabalho. Fica aí o registro. Eu mando o meu abraço também, e eu tenho muito orgulho de ser um grande parceiro do Centro Paula Souza. Nós somos parceiros em cursos técnicos, nós somos parceiros na educação pública, e eu tenho certeza que o esforço que eles também estão fazendo é absolutamente fantástico. É o que eu falo, as pessoas não têm a dimensão do que a educação pública está fazendo, se reinventando para atingir cada um. A qualidade da educação existe graças a esses heróis que não deixam a coisa esmorecer. Ele está falando aqui, nós estamos falando de ferramentas, né? O Centro Paula Souza está usando o aplicativo Teams, nós estamos usando o Zoom, ele usa o Teams. E as aulas também continuaram, mesmo sendo ensino técnico. E aqui, gente, vamos registrar, hein? Piracicaba tem 2 ETECs e uma FATEC, totalmente gratuito, ensino público de qualidade, assim como as nossas escolas estaduais. E, Pedro, Oi. Só uma observação. Além de 2 ETECs,
as duas ETECs têm salas descentralizadas em Descentralizado, bem lembrado, bem lembrado. No Catarina e no João Sampaio, para você ver a penetração que nós temos graças a esses parceiros, que nós entramos com a sala, com o apoio, com a estrutura, e eles com as aulas de altíssima qualidade, que muita gente duvidava que ia dar certo, Pois e está dando muito certo, tanto é que a cada semestre se renovam as matrículas. Com certeza. Capivari também é de vocês, né? Não, Capivari não. Capivari é outra diretoria? É outra diretoria. Tá, eu achei que fosse a mesma. Veio uma pergunta aqui, Fábio, da minha amiga Kelly. Ela faz o CEJA ali no Falcone. Certo. Ela faz o curso do ensino médio ali. E ela perguntou que ela está com um problema, que ela precisa fazer a prova para terminar o ensino médio, que inclusive ela já tem uma bolsa de estudo para o ensino superior, mas ela não consegue terminar por conta dessa prova do que o CEJA está fechado lá. Como que ela pode fazer para ter acesso, Fábio? Excelente pergunta, Pedro. Essa tem sido uma das grandes dificuldades nossas, porque nós não temos ainda uma estratégia central ou da secretaria para esse problema, porque o CEJA ele trabalha sem uma data única para a prova, sem uma estrutura centralizada. Ou seja, o aluno, à medida em que ele se sente apto a fazer a avaliação, isso é marcado, ele vai até o CEJA e faz a prova. Nesta realidade em que nós temos que tomar todas as precauções possíveis, nós acabamos enfrentando esta dificuldade. Eu proponho, Pedro, para nós encontrarmos uma saída pontual, porque existem os casos em que o aluno pode esperar, mas como ela está numa situação peculiar, ela entra em contato conosco na diretoria. Se a sua assessoria puder passar o meu e-mail institucional para ela, eu agradeço, e eu vou tratar do caso dela e de todos que nos procurarem de forma individualizada, tá certo? Vamos criar alguma estratégia para que ela não tenha que permanecer com esse problema. Pode ser que a gente utilize uma avaliação, como nós estamos fazendo aqui, uma transmissão ao vivo, com os questionamentos, com as provas. Vamos estudar alguma estratégia para atendê-la. Não vamos prejudicar ninguém. Ninguém vai ficar prejudicado por conta desta situação que não é algo criado por nós, mas nós temos que ter sensibilidade social e criar mecanismos para solucionar isso. Maravilha. Quero mandar um abraço, viu, Fábio, para algumas das pessoas que estão nos assistindo, que é a Lair Rodrigues, a Naira Pacífico, que também faz um trabalho brilhante, trabalho social muito bacana, a Naira, a Thaís Galese, a Ilane Brancaleon, a Nancy Costa, a Marta Zago do COP. Um grande abraço para a Marta. Minha vizinha também de sua vizinha. Prédio. A Naira está perguntando, Fábio, como vai ser o controle do distanciamento das crianças? Como que a gente pode fazer? A nossa expectativa é, em primeiro lugar, trabalhar com um número reduzido de alunos. Se tudo correr bem, se estivermos todos no amarelo por 30 dias, você veja que as condições são muito duras, são muito restritivas. Ao contrário de alguns, eu aqui coloco a minha preocupação, alguns governos de estado que estão querendo reabrir de qualquer maneira, todo mundo junto, como se nada tivesse acontecido. Isso me preocupa muito porque são vidas, né? Não é algo que dê para brincar. Mas nós vamos trabalhar inicialmente com 35% dos alunos. Eu não acredito numa presença inicial de todos esses alunos, porque as famílias, principalmente aquelas que conseguiram se estruturar, vão ter uma preocupação em encaminhar, num primeiro momento, seus filhos para a escola, e ninguém vai ser prejudicado se não encaminhar seu filho nos primeiros dias. É toda uma estratégia que nós estamos criando na educação para fazer isso de uma forma gradual, para permitir que, tendo um número menor de alunos, havendo um controle muito maior de higiene por parte deles, higiene no local de escola, porque na casa deles eles têm, mas na escola era tudo muito mais complicado. Com toda um controle, mantendo esses alunos afastados, não havendo possivelmente uma das estratégias que nós devemos usar é que eles não saiam todos por um intervalo ao mesmo tempo, que usem o banheiro individualmente,
um de cada vez, nós vamos ter que fazer limpeza nesses banheiros o dia todo, praticamente de hora em hora. Então, tudo isso está se montando como estratégia para garantir que o distanciamento exista e, óbvio, não há nada que substitua o diálogo com os nossos alunos. Orientá-los. O maior trabalho nosso vai ser orientar os nossos alunos para que eles tenham consciência de que é a segurança das famílias. Muitas vezes ele não vai sentir nada, não vai ficar doente, mas ele vai levar o vírus para casa dele. E aí ele pode prejudicar os pais, os avós, os seus amigos. Então é muito importante trabalhar essa questão com os alunos para eles entenderem o porquê que eles precisam se resguardar, eles precisam tomar cuidado. O uso de máscara vai ser obrigatório, o Estado vai distribuir máscara, os professores vão utilizar aquela proteção facial de acetato, os funcionários também. Então, vai haver toda uma estrutura buscando minimizar ao máximo o risco para todos. Fábio, eu só vou trocar de sala aqui. Perfeito. Para a gente encerrar a nossa conversa, que eu sei que você tem uma outra agenda aí agora. Então, para quem está nos assistindo, aguarda um minutinho só para a gente trocar a sala para não cortar o tempo do Fábio. Fábio, um minutinho só, a gente já volta. Tranquilo. Eu preciso... Bem, vamos lá. Estamos de volta, hein, Fábio? Ótimo. Estamos de volta. Ao vivo é assim. Ao vivo é assim. Ao vivo é assim. Você estava falando, então, das preocupações, né? Eu estava falando que, inclusive, a minha reunião, na sequência, é exatamente para discutir os protocolos de retorno da rede estadual. É lógico que a Secretaria construiu com a equipe da saúde os protocolos gerais, mas a rede estadual tem características diferentes de uma escola particular, de uma universidade, da rede municipal. Então, nós estamos construindo esse processo e porque não basta criar definições gerais, né, Pedro? Nós temos que ir ao detalhe com relação às escolas. O nosso público, como eu falei, são 33 mil alunos por dia circulando. Quando o nosso povo voltar, mesmo que seja 35%, eu tenho que garantir merenda, transporte, eu tenho que garantir a continuidade do trabalho num sistema híbrido. Essa é a grande ideia. Nós não vamos perder todo o investimento que nós fizemos em tecnologia. Nós vamos usar a tecnologia, ela não substitui em hipótese nenhuma a aula do professor, de jeito nenhum, mas ela pode agregar uma forma nova de aprender para complementar. Ninguém vai ter redução do número de horas-aulas presenciais, é óbvio, mas eu entendo que usar a tecnologia tem que ser um ganho para a educação permanente. E aí, tudo isso nós vamos ter que ir nos adaptando. É evidente que nós todos gostaríamos que a volta fosse total, completa e restrita, mas a segurança não permite. Nós, em todos os locais onde se tentou fazer isso, deu errado. Lógico que nós precisamos ver o que nós podemos fazer dentro das nossas possibilidades. Criar os cubículos como se criou de acetato na Coreia pode ser uma boa ideia para eles, pode ser que para nós não seja tão viável, pode ser que ser tão radical quanto os franceses são, que quando tem um caso na escola, fecha a escola, pode não ser algo tão fácil de administrar no Brasil. Então, cada país tem que encontrar o seu caminho. Eu não estou dizendo com isso que se tivermos alunos com problemas, nós vamos mantê-lo tendo aula. Muito pelo contrário. Mas é preocupante esse processo de retorno, porque o número de variáveis é muito grande. Lógico. E aí vem a esperança, né? O lado positivo das coisas. Nós temos 2 vacinas muito promissoras sendo testadas no Brasil, e todo mundo fala, porque o Brasil está cheio de doentes. E não é. Não adianta nada termos muitos doentes e não termos capacidade de aplicar a metodologia científica para experimentar uma vacina. Veja, eu poderia ter o país inteiro doente e não adiantar nada porque o país não teria se o país não tivesse capacidade científica de entregar informações que sejam úteis para a saúde.
Então, eu tenho uma grande esperança que, graças a essas duas promissoras vacinas, nós devemos terminar o ano numa situação de muito maior tranquilidade, em que todos nós possamos já estar vislumbrando maior segurança para a frequência, não só nas escolas, mas em todos os espaços públicos. O mundo se uniu para buscar essa resposta, mas o mundo se uniu através da ciência, da medicina, da seriedade, do processo científico. Não dá para fazer isso empiricamente. E é por isso que eu falo, eu sempre defendo, se existe ciência é porque existiu um professor para formar esse futuro médico, esse futuro biólogo, esse futuro cientista. Nenhum deles nasceu pronto. Nenhum deles foi iluminado por Deus no sentido de repente, ele saber tudo. Deus dá o livre-arbítrio. Deus permite que nós tenhamos consciência de que precisamos nos esforçar para chegar lá. Isso só acontece graças aos professores. Com certeza, Fábio. E toda vez que eu tenho a oportunidade de dizer, quando a gente fala, principalmente quando eu estou em algum evento da educação, eu gosto de lembrar do fato que eu venho, não é segredo para ninguém, né? Tá na cara, né? Que eu venho na colônia japonesa. E quando eu morei no Japão, era muito nítido isso, o respeito ao professor. Tanto é que lá no Japão, todos nós, todo cidadão, quando o imperador passa, ou no trajeto dele, ou alguma cerimônia, todos têm que reverenciá-lo, né? Como uma questão de respeito. Isso. O único profissional que não precisa reverenciar, não tem a obrigação de reverenciar o imperador, é o professor, lá no Japão. Porque ninguém, nenhuma profissão seria profissional, ninguém seria um profissional sem ter passado por um professor. Nem o imperador, não seria imperador sem ter passado antes por um professor. Fábio Negreiro, então eu quero registrar, né, o Fábio, quero registrar também a seriedade e o comprometimento do Fábio e todo profissional de educação, registrar que todo mundo quer voltar logo para a sala de aula, todo mundo precisa desse carinho, desse dia a dia, dessa retomada, mas como o Fábio frisou, a gente tem que pensar também na saúde, na segurança. E assim, Fábio, só para complementar, não sei se eu estou falando uma besteira, porque você tem mais acesso do que eu, mas alguns pais que eu tenho acesso, deixaram claro duas coisas. Primeiro, o medo de voltar, né, dessa contaminação, se está tudo em ordem, se não está, se vai conseguir isolar e proteger as crianças, porque vai estar dentro de uma sala de aula lá com 20, 30 alunos, né? Existe a preocupação dos pais. E também existe a preocupação do ano letivo, de perder o ano letivo. Mas aí, durante a conversa, você já falou que não, que dá a ideia agora, até o momento, até o dia 23, resolver tudo, né? Assim, então, quero registrar isso, Fábio. Existem as pessoas que defendem a volta, mas também existem as pessoas que não querem voltar de jeito nenhum, principalmente os pais. Eu vejo muito isso com os pais que não estão querendo a volta nesse momento. Pedro, para tranquilizar os pais, para tranquilizar todos, nós só voltaremos se tivermos segurança nessa volta. Nós só voltaremos se as condições realmente forem seguras. Isso é uma característica de São Paulo. Eu falo que se São Paulo fosse um país, nós seríamos disparado primeiro mundo, e você sabe muito bem disso. São Paulo não faz nada de qualquer jeito. Temos dificuldades? Óbvio que temos. Mas nós também temos os melhores centros de pesquisa do Brasil, nós temos as melhores universidades do Brasil e nós procuramos ter a melhor educação, seja ela pública ou privada, do Brasil. Nós buscamos isso. Temos a maior abrangência na educação, podemos, muitas vezes, não ter o padrão de qualidade que todos nós gostaríamos, mas nós somos muito inclusivos. Na educação pública, ninguém fica para trás, ninguém fica sem estudar por falta de vaga. Então, eu gostaria de deixar claro que o Estado de São Paulo, isso é um compromisso, não do governador, mas da sociedade paulista. Nós todos temos consciência de que a volta terá que ser com segurança, com as melhores condições. Ela é necessária, todos nós sabemos disso, mas nós vamos fazer o movimento com muita segurança, com muita tranquilidade. Se as condições não permitirem, todo mundo já percebeu que, se for necessário recuar, o Estado tem recuado,
para que as pessoas tenham segurança. E, óbvio, a gente percebe que quando o trabalho é feito de forma correta, coerente, séria, o resultado vem. A gente tem observado isso pelos indicadores científicos que nós temos. O índice de ocupação de UTIs na capital caiu bastante. Isso é sinal de que alguma coisa está dando certo. Não é possível, isso não acontece por acaso. Eu não consigo esconder paciente de UTI, eu não consigo esconder corpo. Eles vão morrer se o problema se tornar sério. Então, fazer a coisa da maneira correta, usar máscara, ter o cuidado com a higiene, tudo isso faz parte da garantia para que nós possamos voltar em segurança. E eu tenho certeza de que isso vai acontecer no tempo possível. Nós temos um indicativo de 8 de setembro, mas ele só ocorrerá se as condições assim o permitirem. Se as condições não permitirem, não tenham a menor dúvida de que não voltaremos, porque o secretário nosso sabe muito bem, sentiu na pele, ele ficou internado, ele foi para a UTI, ele sabe muito bem o que é se vê à beira da morte. Então, tenho certeza que ele não permitirá que ninguém tenha uma ação audaz de voltar sem condições. Nós vamos voltar com segurança. Maravilha, Fábio. Você falou do secretário, né? O nosso querido Rocieli Soares, inclusive mais um registro das minhas andanças pela rede estadual. A grande parceria dele, a grande presença dele mesmo online, é um secretário diferenciado, viu, Fábio? Quando você tiver a oportunidade, transmita o meu respeito a ele. Não tenho o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas eu só ouço falar bem dele, da dinâmica que ele está dando para a secretaria hoje, a presença sempre constante, está participando das reuniões virtuais. Parabéns para a gestão do Rocieli, viu? Olha, eu faço minha de novo suas palavras, porque nunca houve um secretário tão próximo da rede, tão aberto a ouvir. É o que eu ouço. Seja coisas positivas ou críticas. Ele é aberto. E ele responde, viu, Pedro? Ele não se omite, não. Ele enfrenta e ele diz com clareza o que dá e o que não dá. Isso é muito importante. Com certeza. Fábio, sei que seu tempo é curto, tá chegando a hora da sua próxima agenda aí. Quero agradecer sua presença, sua disponibilidade. Agradecer a Viviane, a Costa, que também esteve com a gente, a Renaís, o Tiago Franco, o grande Tiago. Olha! Um grande abraço, Tiago. Um abraço, Tiago. A todos que estiveram com a gente aí. Fábio, obrigado, parabéns pelo seu trabalho. E, em seu nome, agradecer todo o pessoal da educação aqui do nosso município. Pedro, eu agradeço em nome da educação pública, e se eu consigo alguma coisa é graças a esses nomes que você citou, que são educadores maravilhosos que nós temos na rede. Um grande abraço a todos e, com certeza, contem conosco para mantermos a educação pública da melhor forma que for possível com o nosso trabalho, tá bom? Maravilha, Fábio. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela sua audiência aí, pela participação, as pessoas que eu não citei o nome, nosso muito obrigado do mesmo jeito. Até a nossa próxima live, na próxima quinta-feira, às 15 horas, aqui na nossa página do Facebook. Grande abraço, Fábio, abraço a minha equipe e até uma próxima oportunidade aí. Tchau, tchau. Abração a todos, um abraço, tchau.